Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez a semana aqui com vocês. Hoje trazendo um tema. Bom, eu, Otávio. Mirtes, né? Claro, Mirtes e Otávio. O tema de hoje, nós vamos falar da roda de Sansara. Por que a gente vai falar da roda de Sansara? Porque na aula passada, na palestra passada, nós estávamos falando das religiões que falavam sobre as reencarnações. As religiões espíritas e espiritualistas. E a roda de Sansara é um tema bastante interessante dentro da visão oriental, e hoje vamos trabalhar um pouquinho em cima dela para ver o que tem de semelhante com relação ao espiritismo kardecista e o que há de diferença nisso, né, Mirtes? É verdade. Né? Vamos lá, Mirtes, você começa? Vamos lá. A roda de Sansara e as reencarnações, né? Vamos ver aí quais são as coincidências, né? Sim. O que é a roda de Sansara? Só para a gente entender, né? Sansara ou existência cíclica é o contínuo círculo de nascimento que os seres tomam, baseado no não entendimento da natureza da realidade. Nós explicaremos isso. Esses nascimentos são sempre impregnados de sofrimento. Através da meditação, esse processo, a pessoa pode se libertar dele. O que vem a ser essa roda de Sansara? Princípio hindu de metempsicose e transmigração das almas de uns corpos para outros. Ciclo de nascimento, mortes, renascimentos. De um indivíduo com efeito do karma, que só termina quando alcançado a nirvana. Então vamos entender e fazer uma comparação com a reencarnação, né? Que é o ciclo reencarnatório, que uma hora nós estamos no espiritual, outra hora nós estamos encarnados. E o que explica essa roda de Sansara, né? Que esse ciclo, ele representa as reencarnações, com seus nichos, onde nós temos as nossas vidas passadas e vamos reencarnando até que possamos evoluir. Vamos olhar e analisar essa colocação, né? Quando eles falam alcançado, né? Quando termina e a gente alcança o nirvana, que eles estão falando, é a libertação desse espírito, ou seja, a evolução desse espírito para sair dessa roda de Sansara ou das reencarnações. Então, a roda da vida, uma representação simbólica que revela a natureza e causas do Sansara, as principais duas nobres verdades. Olha a comparação, os verdadeiros sofrimentos e as verdadeiras origens e o caminho completo da libertação. Então, por que nós sofremos? As perguntas, né, da reencarnação. Porque na doutrina espírita, nós sabemos que quando reencarnamos, nós estamos aqui em provas e expiação, certo? Para resgatarmos débitos de vidas passadas. Assim? E a roda de Sansara, ela coloca esses verdadeiros sofrimentos, as verdadeiras origens desse sofrimento e o caminho para a libertação, que a gente sabe que é a evolução do espírito. Então, a roda da vida foi desenhada entre as patas de Iana, o Senhor da Morte. Isso é uma simbologia. Eles desenharam uma roda representando o ciclo das reencarnações, né? Onde o espírito tem as suas vidas passadas e ele está preso a essa roda. Eles usam a simbologia como Iana, como ela agarra essa roda com a boca e abraça com as suas garras, segurando os seres vivos que passam repentinamente pelas mandíbulas da morte. Quer dizer, todo aquele que está encarnado, ele vai desencarnar para um novo ciclo se iniciar, a reencarnação. Só que eles acreditam no karma e nós em provas e expiações. Essa é a única diferença que a gente percebeu aqui. Ao lado da roda, né, da vida, quem fica do lado de fora dessa roda? Buda. Por que Buda? Né? Buda está em pé, apontando para a lua, né? Que significa que Buda evoluiu o suficiente para já ter saído dos ciclos da reencarnação. Exato. Evolução espiritual
Essa simbologia está explicando essa parte para a gente poder entender. O fato de Buda estar fora da roda indica que os Budas estão fora da samsara, fora do ciclo da reencarnação, pois se libertaram dele ao abandonar os caminhos sancrásticos, ao conquistar os verdadeiros caminhos. Que verdadeiros caminhos são esses? Yeah. O caminho da evolução, da prosperidade do espírito. A lua representa as verdadeiras sensações. Buda aponta para a lua e diz: viajei pelos caminhos da libertação e atingi a cidade da libertação. Gente, a lua representa lá fora da Terra o espaço, o universo, a verdadeira morada do espírito. E aquele que está fora da reencarnação, ele evoluiu o suficiente. Por isso que ele fala: viajei pelos caminhos da libertação e atingi a cidade da libertação. A verdadeira vida no plano espiritual, a verdadeira vida do ser que evoluiu. É assim que a gente complementa essa simbologia da roda de Sansara. Muito bem. Vamos lá. A visão espírita da roda de Sansara. O Sansara no orientalismo é um fluxo incessante dos renascimentos através dos mundos. Assume conotação negativa como uma condição a ser superada. Relaciona-se, portanto, com a ideia de reencarnação. Mas é necessário mesmo acreditar na reencarnação para analisar ou vivenciar a superação do Sansara? Uma pergunta. Não se pode separar a doutrina da reencarnação da lei do karma. Isso é verdadeiro. O budismo detalha os chamados eras de originação dependente, conhecido como nidanas, que relacionam-se com as causas e efeitos, envolvendo desejo, consciência, hábitos e tendências. Para os hindus, também essa ligação entre reencarnação e karma é fundamental. Sendo o esquecimento das vidas explicado pelo fato de que a mente consciente se rege pelas tendências resultantes da memória, e não pela própria memória. Mas a ideia de evolucionismo, de que cada reencarnação próxima poderia ser melhor do que a anterior, só foi incluída no pensamento espiritualista através da codificação da doutrina espírita de Allan Kardec no final do século XIX. Então, a concepção evolucionista não existia na Antiguidade Oriental. E essa é a diferença. Vamos lá. Explicando. Karma é uma coisa obrigatória que você tem que passar. Tem karma no espiritismo? Não necessariamente. Em alguns casos pode ser considerado uma coisa próxima do karma. Seria expiação, você é obrigado. O bem surdo, o síndrome de Down, por exemplo. Você vai obrigatoriamente. Mas o restante são provas que ao longo da vida são colocadas para a gente e a gente vai trabalhando e vai superando. Ou passa, não passa, repete. Então Deus coloca essas situações para a gente. Tá? Então no Espiritismo nós temos o quê? Livre-arbítrio. Quando você tem karma, você não tem livre-arbítrio. Você vai obrigatoriamente fazer aquilo lá. Cumprir aquilo. Exatamente. Esse é um aspecto. No Espiritismo kardecista, você atinge um patamar, digamos, você fecha esse ciclo dessa vida, o seu corpo falece, se desencarna e volta. Você volta, nunca volta inferior. Volta sempre na condição da qual você saiu, às vezes até melhorado, porque no plano espiritual você também pode melhorar, evoluir. Sim. Então você não há regresso do espírito. No máximo o espírito fica mais ou menos estacionado. Estacionado, é verdade. Tá? Lá em Sansara, não tem essa situação. Tanto é que nós falamos de metempsicose. O que é metempsicose? É que você pode reencarnar num corpo de um animal. Você pode vir na forma de borboleta. Sim, nós falamos isso sapo, nós falamos isso na aula passada. Foi. No espiritismo kardecista, isso é inadmissível. Sim. A gente sempre reencarna em corpos humanos, humanoides. Sim. Porque os animais não têm condições de suportar a nossa energia espiritual. Tá? O corpo dele não é feito, preparado para ser adaptado para essa energia. Tá? Então, olha as diferenças que pode existir. Então, lá, você tem muito isso. Você está fazendo uma coisa ruim, você vai voltar uma cobra. Né? Você vai voltar uma minhoca.
Isso não existe no espírito kardecista. Então você volta sempre humano, né? Às vezes pode nascer com defeitos físicos. Eu acho que era uma forma que eles colocavam de assustar as pessoas para que elas se melhorassem, né? Não fizesse coisa ruim. Muito provavelmente acho que foi nesse sentido. Eu acredito que nesse sentido. Na nossa situação, por exemplo, a gente vem com marcas dentro do nosso perispírito que a gente carrega isso até superar. Por exemplo, um indivíduo que bebeu muito, ele pode nascer com cirrose hepática. Tem criança que nasce com cirrose hepática. Mas como ela nunca bebeu, vem da encarnação passada. Isso pode acontecer, mas a gente voltar como sapo, minhoca, lagarto, isso não existe, tá? Que bom, né? Fantasia, né? Menos mal. Menos mal, né? Deus é pai, mas não é padrasto. Mas vamos lá. A roda do samsara equivale a uma sequência infinita de causa e efeito, na qual somos o sonho de alguém enquanto sonhamos um outro. Não há um eu permanente. Todos os eu são transitórios que subsistem e sobrevivem num outro eu. Tão ilusório quanto o primeiro, né? É complicado entender isso. Alguém viu alguma semelhança com os enredos de filmes hollywoodianos como a Origem ou Matrix. O psicanalista Jung, em seu primeiro trabalho, tentou mostrar que os espíritos que uma média incorporava eram diferentes facetas da personalidade da mesma, e assim eram manifestações do inconsciente pessoal dela, segundo Jung. Apenas desejo chegar ao ponto de que não é preciso ser espírita, ou budista, ou jainista, ou hinduísta, para pôr em prática o conceito da roda samsara. Existe a possibilidade de que uma memória coletiva seja transmitida geneticamente, o que nos levaria a pensar e sentir como se a memória de outra pessoa fosse uma outra existência nossa no passado. E às vezes até no futuro, como certas viagens astrais demonstram com experimentos xamânicos, por exemplo. Tá, isso é muito discutido no espiritismo. Pensamento coletivo, isso tem até uma discussão no livro dos médiuns. Tá? Tem muitas coisas que são ditas, isso é coletivo, mas tem coisas que eu falo, tá? Eu falo, e não está dentro do conhecimento do coletivo. Não. Tá? Eu posso, numa sessão mediúnica, uma pessoa ignorante, e vim lá falar uma coisa, por exemplo, de física, de astronomia ou de medicina, da qual eu não tenho o menor conhecimento. Fala assim, mas é o coletivo que está aqui, lá dentro não tem ninguém versado naquela ciência. É verdade. Então isso aí já, teoricamente, é rechaçado no espiritismo. Então, vamos lá. Né? Vamos lá. Quantas vezes uma pessoa pode reencarnar? Bom, o espírito pode reencarnar quantas vezes necessitar para o seu desenvolvimento, sem perder sua individualidade, mudando apenas de personalidade. Isso porque a cada reencarnação ele sofre a influência de um novo corpo, um novo ambiente físico, sociocultural, da família e dos amigos. Isso é que a gente fala. Hoje eu estou Mirtz, eu não sou Mirtz. Hoje eu estou em uma família, eu sou mãe. Eu não sou mãe, eu estou mãe. Né? Por quê? Famílias, nós temos muitas famílias espirituais, porque já vivemos várias existências. E nós somos sabedores disso. De que essa não é a única família. Mas nós nos apegamos tanto à matéria que a gente tem em mente que a gente quer desencarnar e voltar nessa mesma família, continuar com as mesmas pessoas que a gente já conviveu, porque a gente tem laço afetivo, afinidades com essas pessoas. Qual é a diferença entre encarnação e reencarnação? Quando tentamos compreender o significado, temos que encarnação e reencarnação, nós concluímos que encarnar é entrar num corpo carnal. E reencarnar é retornar à vida em outro corpo, sucessiva vezes. Então a gente desencarna aqui, volto com uma outra roupagem e tenho lá quantas roupagens foram necessárias para que eu vivesse essas experiências terrestres. Nós somos um espírito vivendo experiência na matéria, né? Então temos que entender isso. O catolicismo vê isso como uma ressurreição dos corpos no dia do juízo final. Isso. Né? Já as espíritas acreditam na reencarnação. E que a gente volte, né? Isso. Quantas vezes for necessário. Vamos lá, a reencarnação é como ser uma roda da vida. Então nós já explicamos que a gente volta, mas não volta como bicho, etc e tal. E que a gente sempre volta melhor.
A gente, cada vez que a gente reencarna, a gente melhora. Às vezes pode melhorar muito pouco, mas sempre tem algum saldo mínimo que seja mais positivo. Tá? O ciclo das encarnações é movimento. O universo foi criado como um movimento. Em magia, sempre estudamos as energias e aprendemos que a energia parada não é bom, porque os chakras sejam sempre saudáveis, eles devem estar sempre girando. Seu coração está sempre batendo, seu corpo está em movimento, mesmo que você esteja aparentemente parado. Você respira, seu sangue corre, milhões de células apressadas correm para lá e para cá para entregar relatórios, moléculas de oxigênio para o seu cérebro. Né? Quantas reencarnações tivemos e teremos? Difícil dizer, né, Mendes? Tem bastante. Não se pode incontáveis. Não se pode precisar o número de reencarnações que uma pessoa já teve. Por isso depende do estado evolutivo que se encontra o espírito. Uns evoluem mais rápido, por seu maior esforço, portanto necessitam de passar menor número de vezes na carne. Outros são mais lentos, permaneceram mais tempo no mundo de sofrimentos. Tudo dependerá de nós. Quanto mais rápido progredirmos, moral e intelectualmente, menos encarnações teremos que sofrer. Quando o nosso espírito tiver alcançado todos os graus de evolução moral e intelectual, seremos espíritos puros. Um exemplo de espírito puro é o Mestre Jesus. E aí o que acontece? Vamos lá. Se eu evoluir tanto, eu saio da roda de Sansara. Eu viro um Buda, que eles chamam. Né? Eles é assim que eles classificam. Sim. O Buda é um exemplo. Do espiritismo. Se eu evoluir muito, tá? O que vai acontecer? Eu não reencarno mais. Seria também quase que semelhante à saída da roda de Sansara. Da roda de Sansara. Então a roda de Sansara, no espiritismo, analogamente, comparando, é você sair do ciclo reencarnatório. Exatamente. Tá? Você cansou. Não vai virar Buda, mas vai virar o quê? Um espírito de luz. Verdade. Tá? Vai virar um espírito de luz. Tirando dúvidas sobre a reencarnação. E quando chegarmos à perfeição, o que faremos? O Otávio acabou de completar. A gente evolui, né? Seremos encarregados de cumprir os desígnios de Deus, colaborando com a manutenção e a ordem universal, transformando-nos em seus mensageiros nos mais diversos mundos habitados. O trabalho nunca acabará, pois a criação divina é incessante e há diversos mundos em faixas de evolução diferentes. Então, aqui na Terra, nós temos várias faixas evolutivas. Cada espírito, ele tem o seu tempo de aprendizado, ele tem o seu tempo para poder evoluir. Às vezes, ele tem menos tempos de reencarnações. E, com isso, o desenvolvimento dele ainda é um pouco menor. Mas Deus é tão generoso que ele coloca pessoas com mais evolução espiritual para o aprendizado e o auxílio daquele irmãozinho que encontra e tem mais dificuldade. Está precisando, né? Está precisando. Os espíritos fazem parte do conjunto de inteligência que governa o universo, mas nem em termos de existência estão ligados a Deus, assim como as folhas são ligadas a uma árvore. O espírito sempre reencarna no mesmo sexo? Não necessariamente. Vamos entender isso? Não, pois o espírito necessita vivenciar experiências específicas nos dois sexos, como aprendizado para o seu aprimoramento moral e intelectual. A escolha de cada sexo depende da prova ou expiação que se deve passar. Não é verdadeira a ideia de que cada reencarnação o espírito mude de sexo. Também é errado. Às vezes vive diversas vidas com o mesmo sexo e só depois situar-se-á num outro campo de sexualidade. Também não é correto o pensamento de que a homossexualidade é um produto da mudança de sexo do espírito antes da sua reencarnação. Então vamos entender isso. Essa ideia é uma ideia do ser que ainda não evoluiu. Somos todos irmãos, somos livres e evoluímos. Há necessidade de experienciar essas experiências tanto no gênero masculino como feminino, para que eu aprenda com tudo isso. Só que o que acontece quando eu venho muitas existências num único sexo, vamos supor, num gênero, quando eu reencarno, eu vou ter uma dificuldade maior
em me adaptar a esse novo corpo físico. E muitas vezes eu não me identifico me olhando, eu sinto que eu sou um ser, mas o meu físico diz outra coisa. Então, para que as pessoas entendam, a espiritualidade explica, todos temos que vivenciar experiências para o nosso crescimento espiritual. É que o ser humano da Terra, ele não aceita nenhuma mudança e nenhuma alteração. Ele é preso, né, a dogmas. Tem que ser assim, é assim, se não for assim, esses paradigmas que já há muito tempo deveriam ter sido quebrados. Exatamente. Tá? Então, mais um pouquinho. Por que a gente não se lembra das vidas passadas, né? Que coisa boa. O esquecimento temporário das vidas passadas é uma necessidade. Não devemos lembrar das vidas passadas enquanto estamos encarnados. E nisso está a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que fizemos, ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram, ou daqueles a quem nós também prejudicamos, né, não teríamos condições de viver entre eles atualmente. Não teríamos paz. Pois muitas vezes os inimigos do passado são nossos filhos, irmãos, pais e amigos, que presentemente se encontram juntos de nós para a reconciliação. Por isso a reencarnação é uma bênção de Deus para seus filhos. As lembranças de erros passados certamente trariam desequilíbrios de toda ordem, uma vez que estamos muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada, em termos da caminhada evolutiva. Depois de desencarnado, normalmente nos lembramos de parte desse passado conforme o grau evolutivo em que nos situamos. Então, quando a gente desencarna, dependendo do grau de evolução do espírito, nos é permitido ver. Por quê? Porque às vezes nós fizemos coisas tão brutais, tão cruéis, que a gente já atingiu um certo patamar de evolução e a gente se deparar com aquela situação, falar, eu fiz isso, a pessoa entra num processo de depressão espiritual gigantesco. É verdade. E isso é péssimo para ela, e isso atrapalha o seu desenvolvimento. Então, às vezes, é vetado, não é permitido que a gente enxergue isso. E sempre acompanhado de um mentor, né? Sim, um tutor exatamente. do lado para que possa... Aí entra o véu do esquecimento, né, também? Lá, eu estou falando lá em cima. Aqui Sim. embaixo, aqui você esquece. Lembra alguma outra coisa. Tipo assim, eu acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Conhece sim. Já teve contato com ela. Com certeza. Muito provavelmente. Tá? Às vezes, pode ser que não seja, mas na maioria das vezes é. É verdade. Lá, qual o tempo que separa as reencarnações? Não tem tempo definido, pois depende da necessidade do espírito em depurar-se, expandindo-se seus conhecimentos intelectuais e morais, passando por provas e expiações. Quanto mais endividado com a lei de Deus, menos tempo permanece o espírito no mundo espiritual. Né? Digamos que aqui seja o local onde se pagam as contas e se conseguem novas oportunidades de crédito. Créditos. Se tem muitas dívidas e deseja novos créditos, ele vem mais frequentemente e em menor espaço de tempo. Porque quer se ver livre dos débitos e abrir novas possibilidades para a sua felicidade como filho do autismo. Portanto, o tempo que separa as encarnações depende da condição evolutiva do espírito. Tá? O tempo que você fica aqui, o tempo que você fica lá. Parabéns. Os líderes umbralinos também organizam reencarnações? Por que as pessoas têm essa mentalidade? Porque às vezes eles veem pessoas tão perversas, né? Com um poder do mal tão grande que eles acreditam que essa pessoa não possa ter sido de Deus, né? Uma elaboração de um processo reencarnatório. Então ela acredita que ele foi elaborado lá nas zonas umbralinas, essa reencarnação. É a forma que as pessoas pensam, né? Mas as encarnações dos espíritos obedecem como tudo uma lei, gente, a lei divina. É evidente que tudo se fundamenta na ordem universal e seria acreditar no caos e na desordem com um pensamento como esse. A programação da vida de um ser normal pudesse ser feito por entidades, por esse tipo de entidade, né? Sem nenhum compromisso. O bem com o bem.
com a lei de Deus. As encarnações, elas obedecem um projeto divino, mesmo que aparentemente possa parecer o contrário em algumas situações. Então, gente, a programação pertence à lei divina, né? Só Deus tem todo esse poder, porque é o Criador. Nada acontece sem que o Criador de todas as coisas o queira. Os espíritos superiores trabalham em seu nome e realizam todas suas obras, desde o plano mais primitivo até os mais elevados. Uma alma que atingiu a perfeição não volta a reencarnar? É outra pergunta que fazem. A reencarnação é uma necessidade da alma imperfeita. Através das experiências na matéria, aprende o que necessita para a sua definitiva libertação da ignorância e conquista do direito de viver na vida eterna. Os espíritos puros não necessitam dessa experiência, pois já atingiram o seu objetivo. Só reencarnam em mundos materiais para cumprir missão de grande importância nas regiões onde houver necessidade. O maior exemplo de encarnações missionárias foi Jesus. Com certeza. Com certeza, né? Então, a partir de qual momento é considerado o surgimento do ser humano? Isso é interessante. A partir da fecundação. Já existe a ligação da alma com o corpo. Embora a concretização da reencarnação se dê apenas no nascimento. Ela ali está efetivada. O espírito se liga ao corpo que lhe dará a vida física desde o momento da concepção por um laço fluídico e entra em uma fase que Allan Kardec chamou de perturbação. Ou seja, ele vai perdendo a plenitude de sua consciência à medida que a gravidez avança, como se estivesse adormecendo. Quando nascem as lembranças de sua vida anterior, estão completamente apagadas. Sobre as 3 últimas perguntas, sugerimos a leitura das questões 344 até 360, 360 do Livro do Espírito. Lá vocês vão encontrar mais respostas sobre isso. O nosso arquivo desta vida, de vidas passadas, se encontra gravados em nosso perispírito. Aliás, nós precisamos dar uma aula do que é perispírito, né? Sim. A memória do espírito não se encontra no perispírito. Ele é um conceito retirado de livros psicografados, que não foram submetidos ao controle universal inexistente, e não do pensamento dos espíritos superiores, responsáveis pela codificação. A teoria contraria as obras básicas e, evidentemente, não encontra fundamento lógico que possa explicá-lo. A memória da individualidade se encontra na intimidade do espírito, e o seu arquivo permanece no que se chama sensorium comune. O perispírito é matéria, e seria uma incoerência acreditar que a coisa mais importante para o espírito, que são suas experiências vividas, pudesse ficar atreladas e confinado a essa matéria. Então não é no perispírito, é no espírito mesmo. O perispírito nós vamos explicar numa outra aula, talvez até na próxima, né? Quem sabe? Quem sabe? Os componentes do corpo, perispírito, alma, etc., né? E assim por diante. Então, é o espírito que leva, o espírito que tem a consciência. Tanto é que tem aquele velho ditado, né? Arquivo mental. Morreu não leva nada. O que se leva? A sua consciência. Exatamente. A lembrança das coisas boas, das coisas ruins. Sim. Isso você leva. Isso é o espírito armazena, mas é o espírito que tem isso daí. Então, a verdade é do espírito. Exatamente. Né? Para a conclusão, agora eu e a Mirth vamos falar um pouquinho aqui, né, Mirth? Vamos lá, coisas bem simples, vamos lá. No kardecismo, não tem metempsicose, ou seja, a gente não bota bichinho, né? De jeito nenhum. Que bom. O número de reencarnações depende de você, do seu mérito. Tá? Tudo para Deus é meritocracia. Esse é um ponto muito importante. Então, quanto menor o esforço de aprimorar o espírito intelectualmente e moralmente, maior o número de reencarnações, visando o seu desenvolvimento. O perdão de Deus é infinito. Todavia, a reparação dos erros cabe ao devedor. Tá? Ele te perdoa. Agora, a sua evolução, o seu aperfeiçoamento, depende só de você. O que Deus faz? Te ajuda. Né? Não há castigo eterno. É uma coisa que a gente discorda das outras religiões, do
catolicismo, do protestantismo, né? Já as religiões orientais, como o budismo, não tem esse castigo eterno também. Pois pior que sejam os atos praticados, não justifica o pagamento infinito. Por isso existem as reencarnações. E aí, se o cara aprontou, as reencarnações deles são enormes, são gigantescas. Tá? Vai passar por muitas provas, muitas dificuldades. Os erros cometidos podem ser pagos com amor e atos de caridade. Exatamente. Descontando, digamos assim, vamos descontar o pagamento das nossas dívidas. Eu devo bastante. Melhore, ajuda o teu próximo. Isso é bem visto por Deus. Você acaba, como assim, no jargão popular, vai abatendo suas dívidas. Tá? Quanto mais bondoso, mais caridoso, mais amoroso, melhor o processo. Vai amortecendo essa dívida. Vai amortecendo, né? E toda a humanidade caminha para um só fim, o da perfeição do Espírito. Agora, só lembrando a nossa aula anterior, antes de passar a palavra para você, Mendes, nós falamos lá de umbral, lembra? Sim. Nas aulas passadas? Sim. Então a turma fala assim, e quando eu morrer eu quero ir para o céu. Tá. O que é o céu? Tá. Tem um céu do catolicismo, um céu dos evangélicos, dos protestantes, a gente entende, né, e respeita. Mas, na verdade, nós espíritas, a gente está sempre reencarnando. A gente sai daqui... É um ciclo, né? Vai para mundos espirituais condizente com a nossa condição de evolução. Digamos que eu esteja um certo patamar bom. Eu vou para o umbral? Vai. Com certeza. Mas o umbral no inferno? Não, o umbral não é inferno. O umbral, o nome é uma passagem, um portal. A gente sempre está nesse portal quantas vezes forem necessárias no processo reencarnatório. Sim. Porque existe o umbral inferior, vários suicídios são horríveis, umbral médio, umbral superiores, né, colônias, né? As colônias boas, Nosso Lar, né? Colônia de Maria, né? E tem inúmeras colônias, são milhares de colônias, tem no Brasil, no mundo todo, em todo o globo terrestre, são montes de colônias. Então, se você já está num grau mais depurado, você vai para esses lugares maravilhosos. São muito melhores do que o nosso planeta Terra, em todos os sentidos, tá? Agora, mas você continua no umbral. Isso também é umbral. As colônias também são umbralinas. Só que sim, depende. Quando você vai sair do umbral? Quando você vai sair da roda de Sansara? Quando evoluir suficientemente para ser um espírito sem débitos. É puro. Puro. Então, a Sansara, para os orientais, é um umbral para o espírito. Sim, onde nós estamos presos, né? Estamos presos. E o Senhor da Morte nos segura nessa roda. Várias reencarnações. Outra coisa que eu queria colocar para vocês, que não existe uma regra. Todo ser para evoluir tem que ter tantas existências ou tantas reencarnações. Não existe, porque o progresso depende de cada um de nós, né? A evolução é individual e não é coletiva. Depende de cada ser, do seu empenho em se melhorar, de ter vontade de se aperfeiçoar. Nós erramos muito, mas Deus é infinitamente bondoso. E a reencarnação é para a gente a melhor oportunidade que nós temos de evoluir como espíritos que somos. E a gente está sempre em movimento, não esqueça disso. Exatamente. A alma também, você ao morrer o seu corpo, deixar de existir esse corpo carnal, a tua alma continua em atividade. Seu espírito está seu espírito, desculpa. É imortal, né? É imortal, né? A gente separa espírito e alma quando está... Né? Encarnado e desencarnado. Desencarna espírito. Mas é tudo a mesma coisa. Aí, quando o seu espírito estiver lá no plano espiritual, vai continuar trabalhando. E você tem que trabalhar. E lá você tem escola, tem cidades maravilhosas, dependendo do que você fez e onde você vai chegar. Né? Se você tem uma trajetória boa, você vai a lugares maravilhosos, que não existem comparação nenhuma com o nosso planeta Terra. Agora, se você ainda anda naquela vida materialista, extremamente para o próximo, você vai para um lugar pertinente. Exatamente. Né? E tá bom por hoje? Tá bom por hoje. Eu acho que a lição que a gente passou hoje, essa aula, foi de grande ensinamento para todos. Até mesmo para a gente que pesquisa para trazer para vocês. A gente sempre aprende um pouco mais, né? Então,
o Pai é infinitamente bondoso e nos dá essa oportunidade. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Que bom, né? Porque talvez seja a última que a gente tenha nessa transição planetária. Pois nós sabemos que a vida é movimento, é ação. Enquanto a vida, há movimento. Isso. Tá bom. Então até semana que vem. Um bom final de semana para todos. Muita paz. E Deus nos proteja e nos ilumine.